A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que encontra-se em Salmos, número 103, verso 19, que diz assim: O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e como Rei domina sobre tudo o que existe. O título dessa nossa reflexão, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, é: Deixa Deus reinar. Quando o salmista Davi, ele expressa nesse verso, dizendo que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe, o rei Davi, ele reconhece que o verdadeiro rei é o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de seus pais. Davi reconhece que rei verdadeiro e único é o Senhor. E quando nós falamos de rei, vem à nossa mente a figura do rei, o seu reino e os seus súditos. Nós sabemos que a função de um rei dentro de um reino é uma função muito nobre. Quando buscamos na história, nós conseguimos ver que é uma função e uma missão muito difícil. É reinar sobre um povo. O verdadeiro rei deveria ter em seu coração o desejo, a meta, o objetivo de conceder ao povo que estava sob o seu reinado, conceder um bem-estar, conceder a prosperidade, a segurança. É a missão do rei também a defesa territorial, o crescimento territorial, dentre outras missões que um rei possuía à época. E quando falamos de rei segundo a Bíblia, lembramos de Davi e Salomão, seu filho, que foram reis que se submeteram à vontade de Deus, que se submeteram ao senhorio e ao reinado de Deus sobre suas vidas. E esses homens, eles foram bem-sucedidos na missão de reinar, mesmo sabendo que cometeram inúmeros erros, que eram homens falhos, que cometeram seus erros, mas tinham a nobreza de se curvar diante daquele que era o verdadeiro rei, que estava acima deles, e pedir perdão e pedir ajuda para que eles pudessem reinar. Nós lembramos também que a Bíblia possui 2 livros muito importantes que têm até o nome, 1º e 2º Reis. Esses livros descrevem as ações, as omissões, as fraquezas dos diversos reis que passaram por Israel e Judá. E é interessante que quando nós nos aprofundamos nesses 2 livros, nós conseguimos ver que todos os reis que estavam próximos de Deus, obedientes a Deus, obedientes à palavra de Deus, à orientação de Deus durante o seu reinado, os seus reinados, esses homens, esses reis prosperaram. E a consequência foi que o povo foi abençoado. Em contrapartida, aqueles reis que se distanciaram de Deus, aqueles reis que confiaram somente em suas forças, aqueles reis que não olhavam para os preceitos de Deus, esses reis fracassaram. E a consequência, o povo sofreu. Davi, nesse salmo, ele reconhece que Deus é o verdadeiro rei e que ele domina sobre todas as coisas. E quando fala domina, não é no sentido de escravizar. Dominar não no sentido de escravizar, muito pelo contrário. É que ele tem o controle total de tudo e ele é soberano. Davi diz, com essas palavras nesse salmo, Deus é todo-poderoso. O rei, ele é todo-poderoso. O rei, ele é soberano. Davi sabia que o rei, o Senhor dos exércitos, o Deus de seus pais, criou todas as coisas por meio de palavras. Exemplo,
haja luz e houve luz. Davi reconhece que Deus tem o controle de todas as coisas, mesmo que muitas pessoas duvidem, não acreditem. Davi expressa dizendo que Deus controla tudo. A chuva que rega a terra, enche os reservatórios e umidifica o ar. O vento que sopra, a folha que cai, a árvore que cresce, o sol que brilha e aquece, a lua que ilumina, o pássaro que voa, os animais no campo, a flor que desabrocha, a lagarta que se transforma em borboleta, as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, cada uma das estações com as suas características, os peixes no mar, os caranguejos no mangue, etc. Davi reconhece que o rei, o verdadeiro rei, ele nos criou e sabe tudo sobre o nosso corpo físico. Ele nos criou no detalhe. Sabe quantas células tem no seu corpo, sabe como funciona, sabe que a integração entre os órgãos faz com que haja um funcionamento equilibrado do corpo. Deus sabe o que tem no seu cérebro, Deus sabe qual é a função do seu coração, porque foi Ele que te criou. Ele tem o controle sobre todo o nosso corpo físico, tem um controle, Ele sabe de tudo em relação às nossas emoções, em relação aos nossos sentimentos. Esse rei, ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus tem o controle de tudo. Tudo que acontece, Deus sabe. E ele intervém no momento que ele achar que tem que intervir. Se está chovendo demais e ele achar que tem que cessar a chuva, ele vai fazer cessar a chuva. Se está quente demais, ele vai fazer o refrigério chegar. Deus é soberano e todo-poderoso. Mas tem um lugar, caro ouvinte, que Deus, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo tendo a real noção do que precisa, Ele não domina, Ele não reina, se nós não deixarmos. É o nosso coração. É a nossa vida. Ele nos dá o que muitos chamam de livre-arbítrio, para que nós possamos decidir se nós vamos andar com Ele, se nós vamos obedecer a Sua palavra, se nós vamos buscar a Sua presença ou não. Lembrando que no exemplo que eu dei anteriormente, os reis sobre Israel e Judá, que estiveram próximo de Deus, obedeceram a Sua palavra, as Suas orientações, prosperaram. E ao contrário, não. Deus mostra que aqueles que andam com Ele serão vencedores. Mas Ele não invade o coração de ninguém. Por isso que lá em Apocalipse 3, verso 20, eu gosto muito desse versículo que diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei no seu coração, cearei com você e você comigo. Teremos intimidade, de uma forma resumida. Deus não invade o coração de ninguém. Deus não invade. Deus é educado nesse sentido. Mas Ele mostra os benefícios. Ele mostra as vantagens daqueles que abrem o seu coração e buscam a sua presença. Permitem que Ele entre no seu coração. Permitem que as suas palavras, as suas promessas se cumpram em nossas vidas. Ele olha, direciona e mostra as vantagens. E são inúmeras vantagens, caro ouvinte. Digo para você que Jesus Cristo não deixou ninguém enganado. Ele disse: olha, nesse mundo em que nós vivemos, nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a aflição por você, e você terá uma vida abundante nesta terra. O Senhor Jesus Cristo não mentiu dizendo que nós não teríamos lutas aqui. Muito pelo contrário, nós teríamos lutas, muitas guerras compostas por várias batalhas, mas o saldo será sempre positivo. A guerra será vencida por Cristo em nós. Em nós. Jesus, Ele quer reinar em nossos corações.
para que eu e você tenhamos a vida em abundância nesta terra. Aí você pode se perguntar, que vantagens? Quais são essas vantagens? A vantagem de deixar Deus, de deixar Jesus reinar em nossas vidas. Você vai ter uma vida de paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à luta. Você vai ter uma vida de vitória, mesmo diante das batalhas. Você vai ter sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus vai lhe conceder sabedoria para você lidar com os seus filhos, com a sua família, com a sua profissão, com a palavra de Deus. Deus vai te dar a vantagem de deixar Jesus Cristo reinar em nossas vidas, é que nós teremos o discernimento. Nós teremos a verdadeira alegria, não a alegria passageira que o dinheiro traz, que os bens materiais trazem. Não, é a verdadeira alegria, sabendo que a verdadeira alegria é entender que Jesus Cristo reina em nossas vidas. A gente vai entender que deixar Jesus Cristo reinar em nossos corações vai trazer para cada um de nós a união familiar, a saúde mental, que hoje está sendo tão afetada. Haja vista o que aconteceu no período da pandemia, tantas pessoas foram afetadas em sua saúde mental. E quando Jesus Cristo reina, a saúde mental, o problema das enfermidades emocionais, o Senhor Jesus Cristo vai trazer à existência o que não existe. A saúde voltará. A ansiedade será rompida. Ele também reina em nossas vidas, trazendo a saúde física diante das enfermidades que todos nós estamos suscetíveis. Quando deixamos Jesus reinar, nós vamos ter intimidade com Deus. Nós vamos entender que o período curto desta vida, nós teremos aflições, mas seremos vencedores. Nós teremos dificuldades, mas teremos a verdadeira alegria. Mas quando nós entendemos e sabemos da importância de deixar Jesus reinar em nossas vidas, nós vamos valorizar a intimidade com Ele. Ele vai se manifestar a cada um de nós. Ele vai falar conosco, Ele vai nos orientar, Ele vai chamar nossa atenção quando estivermos errados. Mas esse chamar a atenção é com amor, como um pai chama a atenção do seu filho para que seu filho tome o rumo correto. Se você errou o alvo, se você pecou, Jesus Cristo está disposto a te perdoar e te mostrar que o caminho que você está seguindo está errado. E você vai ser recebido por Ele com amor. Mas o Senhor é justo. Ele vai dizer para você, como disse para Maria Madalena, olha, vai e não peques mais. E para isso é importantíssimo entender que esta intimidade vai trazer palavras nesse sentido, palavras de exortação e amor, palavras de incentivo, palavras de alegria. Quando deixamos Jesus Cristo reinar, a verdade vai estar em nós, porque Jesus Cristo é a verdade. E conhecereis a verdade, Jesus, e a verdade, Jesus, te libertará. E o principal de tudo, caro ouvinte, quando nós entendemos a importância de deixar Jesus reinar em nossos corações, em nossas vidas, é que nós enxergaremos o mais importante, a vida eterna com Cristo. Somos peregrinos nesta terra. E nessa peregrinação temos diversas missões, atribuições, responsabilidades que o próprio Deus nos dá e reforça em nossas vidas. Mas fique bem claro que esse período é curto. O mais importante de tudo é vivermos em obediência no período que estivermos aqui. Mas tem algo muito mais precioso que se chama vida eterna. E isso só é possível alcançar se o nosso coração estiver voltado para Jesus. É reconhecer em Jesus que Ele é o nosso Salvador. É reconhecer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que pudéssemos, por meio dele, ter acesso à vida eterna. É entender que só há salvação por meio de Jesus. Não há outro. Não há outro nome que possa fazer com que eu e você sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo.
Se você deixar Jesus Cristo reinar em sua vida, você vai ter a certeza de uma coisa, mesmo sem merecer, mesmo pecador que somos, Ele vai lhe conceder a vida eterna. Mas para isso você tem que, com o seu coração e com a sua boca, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele está vivo. Ele quer te abençoar também nesta terra. A eternidade Ele já nos deu de presente. E a vida aqui nesta terra, Ele também nos dá o presente de termos uma vida abençoada, na medida em que deixamos Ele reinar. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe Cristo reinar em seu coração. Amém.